Amigas e amigos, é inegável que o golpe se encontra diante de um impasse. As contradições no campo dos golpistas vão minando a agenda do golpe. Eles queriam acelerar na largada, tentaram fazer isso e possivelmente vão retomar essa aceleração logo após as eleições de domingo, mas romper obstáculos para quem não tem legitimidade, né, e força política não é fácil. Só a base mesmo da mentira e da violência, esse binômio, né, que eu falo sempre aqui, que é um binômio invariável aí da direita. Ao longo de toda a história, ela tem feito política com estes métodos. Enfim, como eles vão sair dessa ainda é um ponto de interrogação. É provável, inclusive, que o governo Temer, essa trupe, esse time de quinta categoria, de larápios, que os golpistas escolheram para fazer esta travessia, né, para fazer essa aceleração, se inviabilize e a direita tenha que encontrar outras saídas políticas para levar adiante a plataforma do golpe, o programa do golpe. Enfim, são contradições que vão aparecendo cada vez mais nitidamente no campo dos golpistas. No entanto, a gente precisa observar também e olhar o outro lado da moeda, porque ao mesmo tempo que eles tentam sustentar esta trupe, essa turma aí de Michel Temer, a turma aí desse grupo que assumiu o governo no processo golpista, né, eles precisam seguir aí nesta linha da desconstrução, né, da difamação dos seus oponentes ideológicos, ou seja, a esquerda, né, quem compõe aí o campo democrático e progressista que se opõe ao programa e à agenda do golpe. É exatamente o que se vê na mídia, né, a infantaria do golpe. É a única força política com armas suficientes para enfrentar os seus oponentes ideológicos. A ideologia do século XIX, conforme eu sempre falo aqui: antipovo, antitrabalhadores, antiaposentado, antinação, antidemocracia, né? Só a força mesmo da mentira e a mídia que tem condições de fazer a infantaria, enfim, da direita. E é interessante notar, né, como os partidos de direita e os militantes do golpe seguem à risca a pauta da mídia, sem fazer questão de esconder esse seguidismo, né, só observar como eles discursam, como eles apresentam as suas propostas, e como eles se comportam, inclusive nos parlamentos, no Senado, na Câmara, né, e aí nos comícios e etc. É impressionante essa sintonia, né, o que corrobora essa questão que eu estou dizendo aqui, que a mídia é o partido deles, né, o partido que unifica todo o raciocínio, a lógica política, a argumentação política aí da direita. E a ordem é atacar a esquerda, né? Eles não têm o que apresentar como sugestão, como proposta, e se limitam a atacar a esquerda, né? Inclusive para tentar impedir que ela se reorganize, né? Porque se ela se reorganiza, certamente eles serão derrotados. No jogo limpo, bandeiras contra bandeiras, eles não têm nenhuma possibilidade de ganhar alguma coisa, né? Porque são bandeiras progressistas, democráticas, né, que fundamentam o ideal de uma nação desenvolvida com justiça social e democracia contra o quê? A ideologia do escravagismo, a ideologia do século XIX. A direita existe somente para defender os seus privilégios, né, e para justificar aí os seus privilégios, a sua ideologia mesmo, né, baseada e fundada no escravagismo do século XIX. Ou seja, a direita não pode fugir dessa regra, né, básica da sua sobrevivência, porque na regra da democracia, que seria bandeiras contra bandeiras, debate de ideias e propostas, eles certamente não teriam nenhuma chance de ganhar nada, de levar adiante o seu projeto. Ou seja, não é à toa que eles fogem da democracia como o diabo da água benta. Por que eles optaram pela linha do golpe? Porque perderam eleições atrás de eleições e seguiriam perdendo, não há dúvida disso.
né, porque a democracia significa, isso é histórico, né? Já falei aqui daquela tese do Engels, no prefácio do livro do Marx, A Luta de Classes na França, quando ele diz que a direita assume que a democracia é mortal para ela, para a direita. Né? E é impressionante como eles gastam tinta, papel e tempo para desconstruir a esquerda. Né? É só observar, olhar aí como isso funciona. Né? Basta ver aí como esses comentaristas insistem naqueles argumentos surrados, né? Cansativos. É tudo a mesma coisa, todo dia, todo santo dia estão nos jornais, estão nos rádios, estão nas televisões. Né? Ou seja, é uma pauta única, o pensamento único, é o martelar diuturno das suas teses, ou seja, o recurso da mentira, em síntese. E o noticiário tem reiterado isso sistematicamente, né, dizendo que todas as mazelas da economia brasileira desde 1500 são de responsabilidade que eles chamam do PT. Na verdade, eles querem dizer da esquerda, né, da democracia, né, do pensamento progressista, do progresso social. É por isso que eles mobilizam os seus sabujos, né, para fazer esses sabujos, né, que eles farejam a audiência, né, e a audiência das invectivas, né, e eles vão atrás disso, quer dizer, vão pegando pontos aqui, pontos ali, vão construindo uma grande mentira, né, e vão farejando onde isso pode dar audiência, e aí eles ficam martelando nisso. Né. Basta ver como se comporta aí essa turma aí na mídia. E aí o que não faltam são invectivas, né, e vulgaridades. Né, o que tem de vulgaridade, essa Miriam Leitão, Carlos Alberto Sardenberg, né, que são paradigmas. Né, o modelo é esse, né, o modelo desse tipo de gente aí. Né, ou seja, mentiras descaradas, deslavadas, né, sem nenhuma condição de sobreviver se elas forem confrontadas com dados da realidade. Né? E uma das suas pautas prediletas é exatamente a produção de verborragia aí da Operação Lava Jato, né, para transformá-las em factoides. Ou seja, a trupe aí do Sérgio Moro, né, se transformou numa espécie de divindade, uma divindade onipresente, onisciente e onipotente, né, contestá-la, essa é a ideia que a mídia passa, né, contestá-la e desmenti-la, o que é fácil, né, tendo em vista a sua proverbial vigarice, né, equivale a carimbar, né, o passaporte para o inferno, para usar aí uma terminologia que os crentes, né, fariseus daquela operação gostam de propagar. Né, eles gostam de falar que eles são os portadores da verdade absoluta, né, porque a verdade absoluta é um recurso do mentiroso, do cínico. A verdade nunca é absoluta. Né, é preciso pegar as suas faces para você construir aí uma ideia, né, do que a verdade representa. Não basta dizer que eles têm a verdade absolutas e não apresentarem as suas faces, né, o que é concreto, o que é real, para que você possa dizer e chegar à conclusão de que isso é verdade. Né? Quando isso não é apresentado, a verdade é utilizada aí a rigor para justificar mentiras, que é típico da Operação Lava Jato. Por isso que eles propagam essa terminologia aí de que eles são os porta-vozes da moralidade, dos bons costumes, né? Gente que supostamente foram enviados por Deus para combater aí o crime organizado. Essa papagaiada que eles gostam de propagar. A mais recente verborragia aí desta turma é exatamente essa questão aí que a Lava Jato afirma, né, que seria a conexão entre o que a Odebrecht teria chamado de Departamento de Operações Estruturadas e o PT. Essa é a nova invectiva aí, quer dizer, sem abrir essa caixa de Pandora, né, essa tal operação estruturadas, né, Departamento de Operações Estruturadas, né, porque certamente, e aí para usar uma terminologia também deles, uma terminologia que eles gostam muito, que há fortes indícios de que o PSDB está atolado até o pescoço aí nessa caixa de Pandora, nesse tal de Departamento de Operações Estruturadas. Ou seja, o silêncio, o famoso silêncio aí da Odebrecht, que inclusive eles deram o nome aí, Omertà, que é o código das organizações mafiosas italianas, né, porque esse silêncio da Odebrecht é altamente suspeito. A caixa de Pandora tem que abrir a caixa de Pandora se eles querem ser, de fato, os porta-vozes da verdade. Por que não abrem? Né? Por que escondem isso a 7 chaves?
No mundo da realidade, né, o que se tem são movimentos, né, acelerados para desmontar a estrutura social e o pouco de democratização da economia da era Lula e Dilma. É isso que a gente está vendo, né? O ideal deles, né, o sentido de tudo isso, do golpe, da Operação Lava Jato, desse papel da mídia, desse conluio mídia-Operação Lava Jato, né, é a volta ao modelo neoliberal, né, um sistema que melhor traduz para os dias atuais a ideologia da direita do século XIX, a ideologia do escravagismo, enfim. O resumo de tudo isso, no frigir dos ovos, olhando com lupa, o que a gente vê é exatamente isso. Essa ideologia é a ideologia da circulação do dinheiro acima da produção e da distribuição da riqueza, né? Para isso eles precisam dessas negociatas. O programa do golpe precisa dessas negociatas. Basta ver aí a questão do petróleo, como eles têm manipulado essa questão do petróleo, né, o nosso pré-sal, como eles têm tratado isso, a nossa Petrobras. Ou seja, o programa do golpe, toda esta lógica do golpe da direita só é possível com o desmonte da nossa estrutura democrática, né, a contenção da esquerda em guetos, impossibilitando que ela se mova e mostre suas ideias para a sociedade. Esta é a política do golpe. É por isso que eles precisam fazer isso, inclusive para resolver as suas contradições que eu falei aqui no início. E também é interessante observar que, sintomaticamente, a proposta mais ousada de criminalização da política, pisoteando o Estado Democrático de Direito, a gente tem cansado de ver isso aí na Operação Lava Jato, esta proposta parte exatamente lá da Operação Lava Jato. Né, a vaca sagrada da direita, né, que eu estou falando aqui desse projeto de 10 medidas contra a corrupção do fariseu histriônico Deltan Dallagnol, que saiu por aí pregando e colhendo assinaturas, que a direita abraçou, quer dizer, aquela velha história da bandeira da corrupção, que eu comentei aqui em vídeos passados, que é a única coisa que eles têm para engambelar, enganar a população, né, a sociedade, porque na democracia, para eles, o jogo está perdido. Então eles se utilizam desse tipo de coisa. É interessante como essa proposta surgiu de lá, é sintomático, e como ela vai ganhando espaço. É importante ficar de olho em tudo isso. Ou seja, a direita quer uma arma para apontar para a esquerda sempre que esta despontar como alternativa às mazelas e aos desmandos, mandos e desmandos de quem manda neste país há mais de 500 anos. É esse o resumo da ópera. Muito obrigado pela atenção. Peço que você se inscreva, que você compartilhe, que você curta este vídeo, esse canal, né, para que a gente divulgue o outro lado da notícia, inclusive enfrentando os cachorros loucos que estão atacando aqui, tentando desqualificar este canal. Então, por isso que eu reforço aqui, peço ajuda dos democratas, né, das pessoas honestas, né, que fazem política com sentido de caráter, com bom caráter e com sentido realmente humanista, né, um sentido progressista. Muito obrigado, até a próxima.